Os retentores intrarradiculares são peças fundamentais em restaurações onde mais de 50% do remanescente dental foi perdido, principalmente onde não se tem uma oclusão ideal. Pior ainda, quando o paciente tem algum agravante, como hábito parafuncional ou face muito larga, chamados braquiofaciais. Se pudéssemos imprimir nossos próprios pinos no formato que a gente quisesse, teríamos uma gama de possibilidades maior no tratamento e de forma bem mais prática e precisa. Nos últimos anos surgiram algumas resinas biocompatíveis que te permitem instalar objetos dentro da boca do paciente, como por exemplo um pino, e que tem resistências mecânicas muito boas. Imagine aqueles casos em que você tem um bom remanescente dental e que você até tem dúvidas se precisa ou não de pino. Não seria melhor dar uma reforçada com um pino, mesmo que seja de resina, principalmente se você já imprimir a tua onlay, overlay, ou coroa, ou endocrown diretamente com o pino. Assim você vai ter ali um reforço a mais, e como é um dente que talvez nem precisasse de pino, você não vai ter medo de perder alguma coisa. Repare que ainda não estou substituindo os pinos de fibra de vidro, o que eu acho que acontecerá nos próximos tempos. Então, nesse caso, a paciente perdeu pouco mais de 50% da coroa clínica, basicamente a cúspide palatina, descendo até a cervical. Porém, do lado vestibular tem ainda a cúspide vestibular com uma certa espessura boa. Então aqui o plano foi, com a mesma resina impressa, eu imprimi o pino e depois a coroa que será instalada na paciente. Mas nesse vídeo tratarei apenas do pino. Então tem uma série de segredinhos que você pode utilizar para aumentar a resistência do pino e, consequentemente, ter um resultado muito melhor. Como, por exemplo, segredinhos na hora de cimentar. Por exemplo, na hora de cimentar você pode fazer o pino moldado ou pinos acessórios. Isso dá uma resistência muito maior para o pino, por conta da melhor adaptação dele ao conduto e também diminuir a espessura de cimento resinoso. E como é resina com resina, no caso para fazer o pino moldado, você pode fazer a resina foto no próprio consultório, colocando por cima do pino e adaptando ao conduto. Ou você pode já desenhar o pino no formato do conduto, caso você tenha escaneado ou tomografado o paciente no conduto radicular, e aí você já imprime o pino no formato correto. Resina com resina tem uma cimentação bem melhor, e aí você tem um pino mais resistente. O ponto 2 é trabalhar com dentes com bom remanescente dental, pelo menos uma férula de 3 milímetros. Isso, segundo esses estudos, eles mostram que aumentem até 2 vezes mais a resistência do sistema. E o pino com pelo menos 2 milímetros na cervical. Colocar mais tempo de luz na impressão em cada camada para ter o objeto assim uma resistência intrínseca maior e imprimir o objeto de forma deitada, por 2 motivos. Que cada camada se torna um ponto passível de fratura, e quanto mais camadas, mais fácil ser fraturado. Então, imprimindo de forma deitada, terá menos camada. E 2, que a superfície de contato entre as camadas é muito maior quando você imprime de forma deitada, porque as camadas são maiores. Então, elas têm mais contato e mais adesão. Nesse estudo aqui que irei apresentar, o autor fez um comparativo da resistência à fratura de dentes restaurados com núcleo metálico fundido, pino pré-fabricado e dentes apenas feitos com resinas compostas. E o resultado que ele teve para dentes com férula de 3 milímetros foi muito parecido na resistência à fratura entre os dentes tratados com o núcleo metálico fundido e somente com resina. Ora, isso, no meu entendimento, é uma evidência de que essa técnica que estou desenvolvendo funciona. Pois se o dente apenas tratado com resina composta tem tanta resistência à fratura e quando tem um mínimo de 3 milímetros de férula, imagina se eu fizer um pino de resina para aumentar mais ainda a retenção, superfície de contato, consequentemente a adesão e a distribuição correta de forças para o longo eixo da raiz. Tudo isso feito por um pino. Então, só resina composta em um remanescente dental de 3 milímetros tem a mesma resistência à fratura de um núcleo metálico fundido no mesmo remanescente. Um pino de resina, nesse caso, serve bem. E agora, para quem for imprimir um pino no formato de pré-fabricado em resina, aqui vai uma ideia de desenho bem simplório.
E era essa a ideia de hoje. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe a todos e valeu!